Parte 4 da nossa aula 2, vamos fechar aqui a nossa lei de execução penal falando para você sobre restrição de direitos. Veja bem, como eu te falei, os artigos que a gente não está trabalhando são aqueles que são mera leitura, disposições finais, transitórias, coisas meio bestas, mas a gente está atacando os principais pontos, os principais trabalhos que nós precisamos fazer. Entenda a seguinte estrutura que nós precisamos falar aqui. O que são as restrições de direito? Restrições de direito são aquelas penalidades aplicadas por um juiz determinado. Se você estudou, por exemplo, Lei Maria da Penha, você tem ali, por exemplo, algumas restrições de direitos ligadas à condição de violência doméstica, familiar, né, ou violência emotiva, emocional, em relação à mulher. Então, cometidas contra a mulher. Então, ali você tem algumas penas restritivas de direito, e isso advém de outras legislações também. Só que a LEP, é óbvio que ela vai ter que tratar como que essas penalidades de restrição de direitos são aplicadas. E isso é para matar, porque é muito mais técnico que tudo que a gente viu até agora. Então vamos logo para a lei, porque está grande, né? Os vídeos estão bem puxados, bastante matéria, mas faz parte da vida. Vamos embora. Artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessária, a colaboração de entidades. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, de entidade ou do programa comunitário ou estatal. Só leitura, você percebe que é interessante que ele te mostra aqui algumas das restrições de direito, como, por exemplo, as penas restritivas de final de semana, que a gente acabou falando em vídeos anteriores que ela existe. Isso é do direito penal. Artigo 149. Caberá ao juiz da execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou conveniado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões, determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade, dias e horários deverá cumprir a pena, e alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la a modificações de horário na jornada de trabalho. Isso aqui é para aqueles casos em que você tem a condenação do cara para cumprimento de penas de prestação de serviços à comunidade. Parágrafo 1º. Trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. É isso que a gente está falando aqui. É diferente do que a gente está tratando, a gente tratou nos 3 vídeos anteriores, da pena privativa de liberdade. Aqui a gente está falando da pena restritiva de direitos. Por isso que eu deixei por último. Porque é lógico que você também tem essas penalidades. Você também tem no Código Penal, no CPP, você tem as condições em que o cara não vai ter a liberdade restringida, mas ele vai ter alguns direitos. A prestação de serviço à comunidade, a limitação de final de semana são os melhores exemplos do mundo. Então entenda que o que ele está colocando aqui você não vai ser preso, mas você vai trabalhar. De graça, nós vamos indicar as entidades que você vai trabalhar, o horário, tudo bonitinho, durante um determinado período. Esse caso que ele está falando, né, você vai ter que intimar o cara, avisar, tu vai para tal lugar, tal horário você vai ter que cumprir gratuitamente, porque você está cumprindo uma pena, só falta querer dinheiro também. E só vai começar a contar o cumprimento de pena quando você comparecer pela primeira vez. Então ali a gente começa a contar. Preferencialmente final de semana, mas se o cara não tiver emprego normal, então ele pode fazer durante dia útil também. Mas a ideia é ser final de semana para que não atrapalhe a jornada de trabalho normal. Então ele trabalha, recebe dele, da empresa que ele é funcionário, recebe normal, mas ele vai ter que cumprir ainda essa prestação, essa restrição de direitos no final de semana, nos feriados, para poder estabelecer aquele período máximo de 8 horas, faz parte. Tá? Então, só para você entender bem a diferenciação. Não estamos mais falando de restrição de liberdade, estamos falando de restrição de direito. Né? Continua. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuir atividades educativas. Parágrafo único. Isso aqui é muito importante para quem estuda, provas que tenham Lei Maria da Penha e LEP ao mesmo tempo sendo pedidas. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Uma das formas, porque a ideia é,
No momento que ele estiver ali prestando serviço, ou que ele estiver com, por exemplo, a restrição de liberdade de final de semana, que ele tem que ficar lá dentro da instituição, do estabelecimento penal estabelecido, o que esse cara vai fazer? Esse cara, sempre, porque, só para lembrar você, são as causas de albergado, né? Esse cara pode participar de curso. Também não vai ficar lá sentado 5 horas à toa. Então bota o cara fazer curso, fazer palestra. Aproveitando, já que você bateu na tua mulher, machão, vamos colocar você também para fazer cursos de reeducação e tal. Aquela questão básica. Então vamos trabalhar a tua cabeça, vamos reeducar, trazer uma cultura para você, vamos transformar você num ser humano normal. Continua. Artigo 153, o estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo ausência ou falta disciplinar. A mesma coisa do 153 está no 150, que vai ser para as empresas que receberem aquele prestador de serviço. Então eles têm que mensalmente dar um relatório de presença, falta e outras coisas, para que ali eu possa auferir o cumprimento da pena restritiva de direitos. Artigo 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese da pena de interdição do artigo 47, inciso 1º do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir da qual a execução terá seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3, o juízo de execução determinará a apreensão de documentos que autorizam exercício do direito interditado. O que é o artigo 47 do Código Penal? Só para te lembrar, o artigo 47 é aquele que vai falar da interdição temporária de direitos. Inciso 1º é a interdição do seu direito de exercer uma função, um emprego público ou um mandato eletivo. Então, inciso 1º é a primeira condição que a gente acabou de ler agora. Incisos 2º e 3º, segundo, exercício de qualquer profissão ou ofício que dependa de habilitação especial. E o terceiro, a suspensão de dirigir, a sua habilitação de dirigir, literalmente. Tá? Então, esse é o artigo 47, incisos 1º, 2º e 3º. Claro que o artigo 47 trata outras interdições, mas a nossa LEP ela trouxe algumas condições para fazer cumprir esses incisos 1º, 2º e 3º. Tranquilo? Então você vê que é um complemento aí do nosso Código Penal. Continua na Lei de Execuções Penais. Artigo 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz de execução descumprimento da pena. A comunicação prevista nesse artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Marca o 156 que ele é importante. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Isso aqui também é direito penal. Isso você não estuda comigo, você estuda lá com seu tio de direito penal, caso seja cobrado o Código Penal na sua prova. Artigos 77 a 82 vão tratar do sursis, a suspensão condicional da pena. Tá? Então ali você tem as condições, você tem todo o regramento para que seja dado o sursis, para que seja dada essa suspensão de cumprimento de pena. A LEP apenas faz essa análise da possibilidade também da suspensão de 2 a 4 anos com base nesses artigos. Tá? Então ele faz apenas uma junção de ideias. Artigo 157. Juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Então sempre tem que dar uma resposta, por que ele deu, por que ele não deu a suspensão condicional. Artigo 188, o indulto individual, lembrando que indulto é aquela condição que você tem de saída por alguma motivação, indulto de Natal, que o pessoal conhece bem, indulto de Páscoa, né? O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada de documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Então preste atenção, olha só. O indulto pode ser pedido no Ministério Público, pelo Conselho Penitenciário, não importa. Todo mundo pode, inclusive o próprio condenado pode peticionar o indulto. Lembrando que o indulto é aquela condição de saída que nós temos, que só vai ser concedido se por acaso esse indulto tiver relação direta com a possibilidade de ressocialização. Aquela ideia que a gente falou, até no vídeo, na parte que a gente falou sobre saída temporária, o que a gente estava vendo?
só vai ser permitida essa saída, visitação à família, aquelas autorizações malucas lá, quando você tiver essa liberação relacionada ao interesse, à finalidade da pena. Se a finalidade da pena é ressocializar, então dar esse indulto é uma forma de ressocialização. Nada melhor do que Natal, Páscoa, datas comemorativas, né? Também não vai mandar o cara do carnaval, porra, que aí a tendência é fazer merda, mas em momentos mais específicos. Então, lembre-se que o indulto é o seu pedido de liberdade provisória, de saída provisória, que você detém. É individual. A anistia já seria um procedimento que atingiria várias pessoas. A anistia seria uma coletividade. O indulto é individual. Assim, se você prestar atenção, nessa parte de restrição de direitos é muito processual. Um manda para não sei o quê, o outro manda. É muito pouco cobrado. Aliás, é raramente cobrado. O que tem que dar mais atenção foram os artigos que eu li para você. No teu material, todos os artigos estão aí explicitados. Você vai dar uma lidinha, tal, porque não é difícil. Mas eu queria que você desse atenção para o começo desse vídeo. Porque ficou pequeno, beleza, a ideia era essa, até porque a gente já trabalhou pra caramba, mas restrição de direitos, o que mais nos importa é você estabelecer aqueles dois momentos, prestação de serviço comunitário e restrição de final de semana, além das restrições de direito previstas na Lei Maria da Penha, para quem tem a prova que relaciona as duas leis no seu edital. Tá? Então, não tenho muita preocupação em trabalhar a restrição de direitos, que liberdade a gente falou no anterior, porque necessariamente ele está puxando para você aqui um assunto que é muito técnico, é muito procedimentar, é muito processual. Então tem envia para não sei quem, o juiz autoriza. Raramente isso é muito cobrado em prova, raramente isso é previsto nas suas provas. Eles se preocupam mais que você entenda os regramentos. Isso eu falei até na aula 1, né? Você tem até um certo momento que é muito importante. Depois vira processual, que é muito pouco explorado em prova. Tranquilo? Então, eu quis apenas fazer esse vídeo para te falar sobre isso, principalmente como eu te pedi. As regras lá de prestação de serviço comunitário e restrição de final de semana e até restrição de direito do que comete violência doméstica, familiar ou afetiva contra a mulher. É importantíssimo você atentar para esses lados, mas o restante é pura balela de leitura, tá? Então, nós fizemos um trabalho aqui extremamente objetivo, percebe? 2 aulas, a gente conseguiu fechar aí a LEP no que é realmente efetivo. Os outros artigos, meramente leitura, puro blá blá blá, no bom sentido da palavra, mas são importantes esses assuntos que a gente desenvolva. Muita atenção para a aula 1, lá concentram quase todas as questões, mas acima de tudo aqui na aula 2 você tem que ter um domínio principalmente na questão de estabelecimentos penais e na parte de progressividade de regimes. Tá fechado? Então é isso aí. Um abraço para você. Para quem está fazendo apenas essa lei ou que não tenha nenhuma outra lei comigo, fica um abraço. Se você estiver fazendo algum curso que traga essa lei junto com outros estudos, tortura, crimes de tortura, a lei de crimes hediondos e por aí vai, abuso de autoridade, a gente se vê em próximos vídeos. Mas, LEP, fechamos aqui. Fica um abraço. Obrigado pela sua paciência de sempre.